Bem-vindos ao canal Sociedade Sustentável. Hoje vamos falar da importância do monitoramento dos recursos naturais. Nosso país, o Brasil, é um país de dimensões continentais. Nós somos ricos em recursos naturais, temos várias bacias hidrográficas, vários biomas e precisamos monitorar esses ambientes regularmente. Dadas nossas dimensões, a melhor forma hoje de monitorar as tecnologias atuais é usando imagens de satélites. Já fazemos esse monitoramento utilizando satélites estrangeiros, no qual contratamos o acesso a imagens para poder monitorar, por exemplo, a Amazônia. Porém, dada a importância estratégica do monitoramento de recursos naturais, é importante que o nosso país seja independente desses recursos. No Brasil, o órgão responsável por esse monitoramento é o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E pensando nessa questão do monitoramento, foi criada a Missão Amazônia, que, por sua vez, ela tem o objetivo de gerar imagens para poder monitorar tanto a agricultura, que é uma das principais atividades econômicas do país, assim como monitorar os nossos biomas, como a Amazônia, por exemplo. Para isso, é importante que tenhamos os nossos próprios satélites. Recentemente, atingimos um marco importante. Em 28 de fevereiro de 2021, nós lançamos ao espaço o Amazônia 1, o primeiro satélite em tecnologia 100% nacional. O satélite foi lançado por um foguete indiano através de uma parceria entre os dois países, pois o Brasil ainda não possui tecnologia de foguete para poder lançar seus próprios satélites. Vamos falar um pouco sobre a tecnologia de foguete. Como tudo começou? Para responder essa pergunta, precisamos voltar à história. Precisamos voltar até a Segunda Guerra Mundial. Em 1954 e 1945, o primeiro foguete foi usado, na verdade, como uma arma. A bomba V2 foi criada pelos alemães como uma forma de atingir o território inglês. Um dos principais nomes por trás da V2 foi Wernher von Braun. Após a guerra, Wernher irá para os Estados Unidos e será uma pessoa muito importante no desenvolvimento do programa espacial americano. Voltando à Segunda Guerra Mundial, outra data marcante foi 6 de agosto de 1945, quando os americanos jogaram a bomba atômica em Hiroshima, marcando o fim da Segunda Guerra Mundial. Porém, o período após a Segunda Guerra Mundial foi marcado por um clima de desconfiança. Existiam basicamente duas potências que surgiram após ao fim da guerra. Nós tínhamos de um lado os Estados Unidos e do outro lado a União Soviética, que era liderada pela Rússia. Eventualmente, os russos também tiveram acesso à tecnologia nuclear. Logo, o medo entre o conflito entre essas duas poderosas nações assombrava a humanidade nesta época, pois existia o risco real de uma guerra nuclear. Foi um período marcado por uma corrida armamentista. Porém, o equilíbrio de forças evitava justamente que uma guerra acontecesse. Mas os foguetes? Ambos os lados estavam pesquisando a tecnologia de foguetes, até que em um dado momento houve uma mudança. Em 4 de outubro de 1957, a União Soviética lançou seu primeiro satélite, o Sputnik. Este evento foi muito importante. Se considerarmos o contexto da época, os americanos passaram a ter um objeto da União Soviética passando por cima das suas cabeças diariamente. O temor de que armas pudessem ser usadas com a mesma tecnologia era real. E por isso os Estados Unidos não poderia ficar para trás. Ele começou também a desenvolver as suas tecnologias de foguetes. E assim começou a corrida espacial. Sendo assim, no ano seguinte, os Estados Unidos lançaram Explorer 1, o primeiro satélite americano. Porém, a corrida espacial continuava a todo vapor, com ambos os lados tentando sobrepujar o adversário. Novamente, a União Soviética dá um passo importante. Em 12 de abril de 1961,
eles lançam um foguete com um ser humano a bordo. Yuri Gagarin foi o primeiro homem a ir para o espaço. Os Estados Unidos novamente ficaram preocupados em não poderem ficar para trás. Então eles correram no desenvolvimento da sua tecnologia e em 20 de fevereiro de 1962 eles lançaram John Glenn para o espaço na nave Friendship 6. Mas e a Lua? A Lua é o corpo celeste mais próximo da Terra e certamente não foi esquecida na corrida espacial. Antes mesmo de lançar o primeiro homem ao espaço, a União Soviética enviou a sonda Luna 2, que chegou à Lua em 13 de setembro de 1959. Essa sonda não pousou na Lua, ela na verdade se chocou com a Lua, mas foi o primeiro artefato criado pelo homem a atingir um corpo celeste. Um evento marcante em 1962 foi o discurso do presidente Kennedy. Visando tranquilizar a população americana, nesse discurso ele declara que os Estados Unidos enviará um homem à Lua até o final da década. E com isso começou o programa Apollo. E a corrida continua. O próximo evento marcante acontece novamente com a União Soviética à frente. O primeiro artefato construído pelo homem finalmente pousa na Lua. Esse era o Luna 9 e pousou em 3 de fevereiro de 1966. Mas os americanos não ficaram parados. Lembram do programa Apollo? Pois bem, em 1969 foi lançada uma das missões espaciais mais famosas da história, a Apollo 11. Sua tripulação era composta por Neil Armstrong, Michael Collins e Buzz Aldrin. Com o lançamento do poderoso foguete Saturno V, foi possível enviar à Lua o módulo lunar, aonde Neil Armstrong marcou a história, sendo o primeiro homem a pousar no corpo celeste, a Lua. Após a Apollo 11, algumas outras missões ainda foram à Lua. Porém, depois de um tempo, não houve mais interesse da humanidade em visitar a Lua. Mas as missões espaciais continuaram, só que elas foram mais voltadas para a órbita baixa na Terra, em experimentos visando a permanência do ser humano por longos prazos no espaço. Com esse objetivo, os Estados Unidos lançaram o Skylab em 1973. O Skylab teve 4 missões e foi finalmente desativado em fevereiro de 1974. Mais à frente, os russos também lançaram a sua estação espacial, que foi a Mir. Ela foi montada entre 1986 e 1996 e ela durou bastante tempo, sendo desativada apenas em 2001. Para transportar tanto humanos quanto carga para o espaço, cada um dos lados também desenvolveu naves espaciais. A União Soviética desenvolveu a nave Soyuz. Já os Estados Unidos criaram a Space Shuttle, que começou a operar em 1971 e encerrou suas atividades em 2011. Em 1991, houve um novo evento marcante na história que mudou o rumo da corrida espacial, que foi a queda da União Soviética, e com isso se encerrava o período de Guerra Fria. Com relação à pesquisa do espaço, uma das principais mudanças é que antigos adversários, agora a Rússia e Estados Unidos, passaram a colaborar na pesquisa espacial. Os Estados Unidos decidiram voltar a ter uma estação espacial em volta da Terra. Porém, devido aos altos custos, a proposta não era mais ter uma estação simplesmente americana, mas uma estação internacional. E com isso, nasceu a ideia da IIS, a Estação Espacial Internacional. Boa parte da sua montagem utilizou a Space Shuttle. Porém, com a Space Shuttle desativada em 2011, o principal meio de transporte de carga e tripulação para a estação espacial passou a ser a Soyuz, a nave russa. Além disso, os russos eram quem tinham mais experiência com permanência prolongada no espaço de seres humanos. E por isso existia uma pressão muito grande sobre os russos para que parassem de se dedicar à sua estação Mir e se dedicassem à estação internacional. Um fato curioso é que após a desativação da Space Shuttle, a NASA passou a não ter mais foguetes próprios, passando a depender unicamente de empresas que forneciam esse serviço de lançamento para eles. Mais recentemente surgiram novas empresas no ramo, além das tradicionais,
E essas novas empresas visam mudar esse mercado. Uma empresa que tem sido bastante marcante é a SpaceX, do empresário Elon Musk, o mesmo que é dono dos carros elétricos da Tesla. Uma característica marcante dos foguetes desenvolvidos pela SpaceX é a reutilização. Até então, a maior parte dos foguetes não era reaproveitada. Os seus vários estágios eram largados para queimar na atmosfera ou simplesmente virarem lixo espacial. Após diversos testes, o foguete Falcon 9 foi bem sucedido em lançar pequenos satélites e voltar e pousar na Terra. Mais à frente, a SpaceX lançou também o Falcon Heavy. Esse foguete era composto por um primeiro estágio e 2 boosters laterais, que na verdade eram o mesmo foguete do Falcon 9. No seu primeiro lançamento histórico, foi enviado um carro ao espaço. Os 2 boosters laterais pousaram com sucesso, e embora o primeiro estágio não tenha sido bem sucedido, em missões futuras eles conseguiram corrigir o problema e pousá-lo numa barcaça no meio do oceano. O Falcon Heavy permite lançar satélites maiores, ou até o SpaceX Dragon, que será mais uma opção para transporte de carga e tripulações para a estação espacial. E o que vem por aí? Hoje já falamos de enviar o homem a Marte, mas antes de ir a Marte, nós já estamos pensando em voltar a enviar o homem à Lua. Em 2008, uma sonda indiana encontrou água na Lua, o que pode permitir uma colônia permanente na Lua. Empresas já apresentam projetos de naves para retornar para a Lua. Além disso, já existe um projeto de criar uma estação espacial lunar, chamada Gateway, que seria um projeto multinacional nos mesmos moldes da Estação Espacial Internacional. Para aqueles que não querem esperar e gostam de uma boa leitura, recomendo o livro Artemis and Weir, o mesmo autor de Perdidos em Marte. Este livro fala sobre uma colônia na Lua e é uma história muito interessante. E com isso encerramos a nossa breve história da astronáutica. Se gostaram, por favor, comentem, assinem o canal e compartilhem. Obrigado.